reprodução é vital para a continuação de qualquer espécie. Geralmente, este é um processo natural, mas quando acontece alguma falha, a ciência entra em cena para que o milagre da vida aconteça. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre reprodução assistida. Se a vontade de ser mãe ou pai bateu em você e a adoção não é a sua primeira opção, talvez a reprodução assistida seja a solução. E para falar sobre este assunto, aqui no Ponto de Vista de hoje, eu recebo com muito prazer a doutora Zuleika Guimarães. A doutora Zuleika, ela é ginecologista, obstetra, especialista em reprodução assistida, médica do Centro EVA, da Clínica Gênese e da Clínica Idem. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, querida, pelo convite. Obrigada. E também aqui com a gente hoje a doutora Iloa Rodrigues. Ela é médica pós-graduada em endocrinologia pela IBCMed. IBCMed, falei correto? Pois bem. E nutrologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Muita gente deve estar ligada nesse programa de hoje, que muitas mulheres, assim como eu já tenho um filho com 9 anos de idade hoje, um beijo. Mas estou chegando naquela idadezinha lá dos 30 e poucos. 3,5. Pois é, e aí fica naquela dúvida, e aí, tentar ou não tentar logo um filho, quais são as complicações e tal. Preste atenção nesse dado, ó. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, considera infértil um casal que mantém relações sexuais sem métodos contraceptivos durante 12 meses sem engravidar. De acordo com a entidade, a infertilidade afeta de 50 a 80 milhões de pessoas em todo o mundo. E no Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas podem ser inférteis. Dentre outros fatores, a idade, como eu estava conversando agora há pouco, é determinante tanto para as mulheres quanto para os homens. Por quê, doutora? É porque, na verdade, com a idade, a mulher ela vai perdendo os óvulos. A mulher, quando ela nasce com determinada quantidade de óvulos, depois quando ela menstrua, ela vai perdendo. Cada menstruação, independente dela usar anticoncepcional contínuo ou não, se ela menstrua ou não, ela vai perder. Inevitavelmente os óvulos vão se perdendo. E quando ela entra na menopausa, que é a última menstruação, não existe mais óvulos. Mas até ela entrar na menopausa, que é em torno, tem mulheres 45 a 50, ela já começa a regredir muito a quantidade. De 35 anos até os 40 existe uma queda e dos 40 em diante a queda é muito acentuada. Então a fertilidade diminui drasticamente depois dos 40. Dos 35 aos 40 ela vai diminuindo. Algumas pacientes têm mais, e isso é importante saber da mãe sempre. Quantos anos a mãe entrou na menopausa? Se a mãe já entrou com 40, ela pode também ter uma menopausa precoce. Então o fator genético também influencia. Influencia. E outros fatores ambientais, comportamentais e nutricionais que Lua vai falar também influenciam, a gente sabe disso. E aí você vê, a mulher antigamente, minha avó, ela teve 16 filhos, né? Nunca usou anticoncepcional, então ela começou a menstruar, começou a ter filho e foi até a menopausa. O último, ela ainda conseguiu engravidar aos 50, nasceu e morreu, porque provavelmente, né, não tinha má formação, morreu. Mas para você ver que naquela época ainda se engravidava como com acima de 45 antigamente, né? Que as pessoas tinham um histórico de muitos filhos e muitas vezes uns seguidos do outro, né? Minha avó teve 14 filhos. Também. Então... Mas era a realidade. E tipo assim, dos 16 que minha avó teve, ficaram 8 vivos, porque também era natural perder ou abortar. Hoje, se a mulher aborta, ela entra em desespero, mas é da natureza, ela está selecionando. O que tem malformação, a natureza vai selecionar em 99%. O que acontece com todas as espécies, né? Não só com a humana. Exatamente. Só que aí, quando a mulher já deixa para engravidar mais tarde, né? Depois dos 38, 40, engravida. E aí... E com relação aos homens, doutora, também a idade é um fator determinante? Porque tem aquela cultura de que para o homem não, o homem pode ter filho a qualquer idade. E não é bem assim, né? A gente sabe que o sêmen, a qualidade do espermatozoide vai diminuindo depois dos 40, assim como na mulher. Agora, mesmo diminuindo, é claro que o homem ainda consegue ter mais filho porque ele produz a cada 3 meses, 72 dias na verdade. E a mulher não, ela produziu enquanto ela foi gerada e ela já nasceu com isso e vai perdendo. O homem não, ele vai renovando. Mas também existe. É claro que para a mulher depois dos 40 é muito mais drástico a perda da fertilidade. Mas o homem também diminui, inclusive
aumenta a chance de ter malformações, de ter autismo. Que a qualidade também Que daquele... a qualidade da célula vai muda. diminuindo. Perfeito. Olha outro dado, gente. Segundo o site da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, SBRA, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é outro fator que pode influenciar na função reprodutiva de um casal. A relação da ingestão excessiva de álcool e infertilidade dos homens é inconclusiva ainda, mas é possível perceber efeitos nocivos desse consumo no espermograma. Embora a evidência científica seja limitada quanto à fertilidade, o consumo alcoólico em altas doses, que seria o seguinte: mais de 2 doses de 20 ml de aguardente por dia, por exemplo, pode acarretar efeitos adversos na fertilidade para ambos os gêneros. E aí, doutora Eloá, é uma verdade isso? Você acha que tanto esse fator de consumo alcoólico, porque a nossa sociedade é muito cultural isso, né? A gente induz muitas pessoas a usarem o álcool, até como se o álcool nem fosse uma droga, né? E aí isso, às vezes a pessoa nem imagina que talvez essa forma de vida que leva está acarretando nesse problema de fertilidade. A gente utiliza o álcool, né, a bebida alcoólica, para confraternizar. Então a maioria das pessoas utilizam o álcool. O problema do álcool é que ele é um agente inflamatório. Então, quando a gente consome em excesso, a maior parte das vezes em excesso, como você acabou de salientar, isso gera no organismo uma resposta inflamatória. A gente sabe que toda resposta inflamatória gera em todo o organismo uma resposta, que na maior parte das vezes ela é negativa. Então, por exemplo, se você ingeriu muito álcool a vida inteira, se você teve excesso de peso a vida inteira, se você fumou também, tudo isso vai se somando, são fatores inflamatórios que atrapalham a fertilidade de modo geral. Então não adianta você pensar que só a ingestão de álcool sozinha é responsável. Não é isolado, não perfeito. Não é. É uma reunião de fatores. É fatores. mais fácil dos fatores de você isolar em estudo científico e tal, mas assim, se você for colocar tudo junto, é uma série de coisas, não é só o álcool. Não é só o álcool. E outra coisa que eu queria que você falasse em relação à obesidade. Hoje em dia, as pessoas, né, são mais obesas que antigamente, né? Você vê... A qualidade da alimentação está muito ruim. O excesso de peso hoje está ligado. A necessidade do fast food, né? Porque a vida é muito corrida e a gente não atenta à alimentação correta. Nem o excesso direito, de né? peso está ligado a quase todas as doenças inflamatórias crônicas, hipertensão, diabetes, câncer, isso já está estabelecido, e infertilidade. Então, se a pessoa, além de tudo isso, ingere álcool, não faz atividade física, você vai falar, eu acho, e está em excesso de peso, ela já tem o sistema todo inflamado, que não é propício à fertilidade. Ou seja, ainda que pule etapas para chegar num tratamento que a gente já vai falar, não, tem que resolver algo antes aí, para poder a coisa dar certo. Doutora, durante muito tempo achou-se que a culpa da infertilidade era só da mulher. Já estamos observando que não é bem assim, né? Então, o casal que tentou durante 1 ano engravidar de forma natural e não conseguiu, qual é o próximo passo? Se em 1 ano viu que a infertilidade, isso até os 35, depois de 35 é 6 meses. A OMS, ela faz como um todo, mas depois de 35, como a fertilidade baixa, se ela em 6 meses não conseguir, ela já tem que procurar um especialista para saber de onde está vindo a causa, né? E aí, o que é que vai... Os 2 exames básicos, né? Sempre a mulher tem que fazer uns exames hormonais, ver se ela ovula. Se ela menstrua, é provável que ela ovula, mas às vezes tem outros fatores, como as trompas, se são pérvias ou não, né? Tem que fazer essa avaliação hormonal e ver a permeabilidade tubária, ver o útero, se tem alguma malformação, se tem mioma, endometriose, que hoje é a doença da vez, justamente por todos esses fatores inflamatórios, então a gente sabe disso. E o homem, o exame simples, super fácil, barato, e um exame a gente já tem noção se o homem é fértil ou não com o espermograma. E geralmente é o último exame a ser feito, porque ele não... Ele vai... Por que o homem tem essa relutância em fazer esse exame? Acho que é cultural, tipo assim, ele acha que o problema não é dele, porque ele ainda vive no tempo, porque hoje em dia 30% das causas da infertilidade é feminina, só, isolada, 30% isolada masculina, então é igual, e 30% são os dois, às vezes é uma subfertilidade de um com a subfertilidade do outro. E 10% é isso, que é não determinada. Então ele tem o percentual semelhante com o da mulher, mas ele nunca acha que é. Então, se ele não tem problema de ereção, ele acha que não vai ter problema nenhum, ejaculou normal, aí ele acha. Só que aí, às vezes, está mais gordinho, né? A gente sabe que muitos pacientes que fazem obesidade, que são obesos, depois da bariátrica, é que vão melhorar o sêmen. Olha só. Né? Como mulher também, então, às vezes. Homens, parem com essa bestagem, minha gente. Vai fazer logo esse exame, vai logo, já pede logo do início. Fácil, simples. E não precisa falar pra ninguém. Se o motivo é vergonha, não fale. Exatamente. E, na verdade, que eu sempre falo com os casais, né? O problema da infertilidade não é de um só. Mesmo que o problema, a causa esteja em um, o problema de infertilidade é do casal.
E eu acho o seguinte, e a gente fala até, estão grávidos, se o objetivo são os dois, não vai ser pai, não vai ser mãe, vocês não vão conceber aquela criança, então vai todo o processo junto. Não tem por que culpar ninguém, O porque não anda pra tratamento frente. é para os Eu só dois. faço a consulta com os dois, o Isso, casal tem que vir. A casal. não ser que tá viajando, mas antes do tratamento eu tenho que ver, eu tenho que falar com ele. Chega com o marido na consulta, vamos mudar a dieta. Ah, mas ele malha, ele faz atividade. Não, ele vai comer o que Ele vai você vai também. comer também. Não quer Claro, que é engravide, parceria, o minha casal. gente. A alimentação saudável dos dois. Perfeito. Falando de alimentação, olha só, hoje estou cheia de dados. De acordo com peguei vários dados. De acordo com um estudo coordenado pela Universidade de Harvard, as mulheres que tomavam multivitaminas contendo ácido fólico tinham maiores probabilidades de engravidar. O mesmo aconteceu com as mulheres que ingeriam altas quantidades de ferro provenientes da fruta, dos vegetais, do feijão e de suplementos, não da carne vermelha. Já as mulheres que ingeriam as gorduras trans, presentes nos donuts, nas margarinas e em outros alimentos processados, mostraram um efeito prejudicial na fertilidade. Doutora Eloá, é isso mesmo? A alimentação ela traz uma carga tão pesada assim, de importância, tanto para homem quanto para mulher? Traz. Ela não falou isso, mas na época dos nossos, das nossas mães e avós, não tinha essa oferta de alimentação industrializada e refinada. Então, a maior parte dos industrializados tem excesso de gordura trans e hidrogenada, que são altamente inflamatórias. Então, não é só fertilidade. Quando eu falo inflamação, eu já olho tudo, entendeu? Então, esse tipo de alimentação é constante. A maioria dos pacientes chega, doutora, compra onde? Qual loja? Qual o pacotinho que eu vou abrir para comer aquele lanchinho? É tudo prontinho. Não é. Nutriente tem que ser do alimento. Quando eu falo alimentação natural, saudável, que a gente se baseia mais na Mediterrânea, a Mediterrânea um pouco alterada, de cereais, vegetais, legumes, isso é alimentação. E a gente sabe que esses nutrientes, hoje em dia, já diminuem mais de 25% de vitaminas. Então, mesmo que você tenha uma alimentação... Pela forma que eles são cultivados, exatamente, né? Com agrotóxicos e tudo mais. Mesmo que você tenha uma boa alimentação, que eu acho que aqui na maior parte que tem, ela, você come bem, alimento, vegetal, verdura, mesmo assim, a gente tem que suplementar, porque a quantidade de nutrientes está baixa. A gente mais pra frente, vamos falar de suplementação, que eu também quero saber como é que essa suplementação ajuda. Tem uns suplementos aí que o povo fala que, e aí, será que é verdade, será que é mentira e tal? Doutora, eu quero saber também o que é que a gente falou no início do programa. Entramos falando sobre infertilidade, mas o assunto que a gente anunciou é reprodução assistida. O que é realmente a reprodução assistida? Mas você vai saber no próximo bloco. Não saia daí, isso é Ponto de Vista. Estamos de volta com um Ponto de Vista, hoje falando sobre reprodução assistida. Fomos para o intervalo e você ficou aí com essa dúvida na cabeça, o que é a tal da reprodução assistida? Vamos saber agora, doutora, o que é? Então, a reprodução assistida é justamente você fazer o tratamento específico para o paciente. Para isso você tem que ter o diagnóstico e aí você vai tratar o casal. Existem duas formas de se tratar, baixa complexidade e alta complexidade. Baixa complexidade, às vezes a paciente que tem ovário policístico não ovula, então você vai dar um indutor de ovulação, coisa mais simples, no consultório ginecológico, na maioria das vezes em uma ultrassom seriada, você faz ela ovular. Outra coisa o sêmen não é muito bom, aí você vai ter que fazer uma inseminação, que é um preparo que é feito pela bióloga, mas é um procedimento de baixa complexidade, porque você faz no consultório de ginecologia, sem sedação, sem nada, como se fosse um preventivo, você vai com catéter, e você dá a chance àquele casal que tem uma oligospermia de engravidar. Quando o caso é mais complexo, aí vai para alta complexidade. Por exemplo, as trompas são obstruídas, ou a paciente que liga as trompas, né, que no interior tem muito, né? Elas ligam depois de 2 filhos, muda aí... de ideia, quer engravidar muda de ideia, depois de 30 quer ter outro filho. Então, aí só fazendo o que a gente chama o embrião no laboratório e colocando dentro do útero. Isso é alta complexidade, a fertilização in vitro ou bebê de proveta, como foi no início chamado, época, né? na época, porque era. E quando também o sêmen é azospérmico, ele não tem como... Não tem espermatozoide. Não tem espermatozoide, quantidade muito pequena, que tem que pegar de um em um e fertilizar só no laboratório através de fertilização in vitro. A gente sabe que a reprodução assistida ela é uma alternativa para esses casais que não conseguem engravidar
e também para aqueles casais homoafetivos, né? E que desde 2010, pela lei, eles têm que ser tratados da mesma forma que os casais héteros. Nada mais justo, né? Quando é um casal de mulheres, qual é o tipo de alternativa que é usado? E quando é um casal de homens, como é que faz? Só para a gente dar uma clareada nas diferentes técnicas. Quando é um casal de mulher, né, são duas mulheres, pode optar por banco de sêmen. Hoje é muito fácil, a gente tem banco de sêmen nacional e internacional. E que o acesso hoje é em torno de R$ 3.500 a R$ 5.000, você tem acesso a um sêmen de boa qualidade. E a depender da idade dela e se ela tem as trompas boas ou não, que possa fazer, pode ser fazer uma inseminação, uma coisa mais barata, né? Que é uma inseminação, é muito mais em conta do que uma fertilização in vitro. Mas se ela tiver endometriose e outras doenças associadas, que obstruem a trompa, que não vai ter um resultado bom só com inseminação, vai para a fertilização in vitro com o sêmen de doador. Pronto. No caso do homem, necessariamente uma fertilização in vitro, né, com a barriga de aluguel. Né, exatamente, Que pela legislação brasileira já pode ser parente até 4º grau, né? 4º grau, que antes não era só até 2º grau, agora já abrangeu mais. Agora, E o óvulo de doadora. Lembrando que doador anônimo. Você não, aí lei. tem muitos que vêm com amiga. Aí vem o casal e a amiga, ela vai. O óvulo vai ser dela. Não pode. Ficam chateadíssimos, voltam. Depois agora, não, o sêmen pode? O sêmen pode? O sêmen também não. Também o não. Sêmen, você não sabe quem é nunca. Pela lei brasileira, sêmen, qualquer não. gameta tem que ser anônimo. Você não pode saber. Você vê as características e tal, né? Mas você não sabe quem é, não vai saber nunca. Não vai saber nunca quem é. Qual seria a justificativa de não saber? Talvez para não ter aquele vínculo e a pessoa, né, depois... Nos lugares, né, que não é o Brasil que permite, então se tem muito conflito e a gente não tem nenhuma legislação específica para isso. A gente só tem as normatizações do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira. Então não tem, então ficaria muito mais solto. Então qualquer um, eu vou entrar na justiça e vou conseguir. Dependendo do juiz, consegue. Depende do que cada um pense, entendeu? Então aqui ainda está muito assim. Nos outros lugares que tem mais, aí pode. Da mesma forma, escolher Unidos, também, né, sexo de embrião também. Aqui também aqui não pode. Agora, isso é um assunto curioso até, mas diz que tem umas técnicas que você pode tentar usar para induzir a ser ou menino ou menina. Mas você não pode escolher, dizer, eu quero a menina. Você vai escolher o que é melhor. Se você fez um PGD, que é analisar o embrião, você pode analisar para ver se o embrião tem algumas doenças. E se você tem indicação, não vai fazer... A indicação é quem tem maior risco, acima dos 38, principalmente após os 40, a chance é maior de ter síndromes como um todo, de Down as mais frequentes, aneuploidias. Então, ela pode fazer para poder ela implantar só o que não tem problema. Mas não sexo. Mas o sexo ela não escolhe, só que ela sabe. Na hora de implantar, ela tem 4 aqui que são bons. 2 meninos, 2 meninas. Ela vai acabar sabendo. E a gente vai escolher, e aí tudo bem, se tem 2 meninos, 2 meninas, você pode botar menino. Mas acho que na hora você quer tanto ter um filho que, né? E hoje em dia, com esse negócio de chá de revelação, agora que ninguém quer saber nada. Pra poder fazer tchan. O povo gosta de festa, né? Doutora Iloá, a gente falou a questão do... Iloá, tá vendo? Eu falei que alguma hora eu ia errar. A gente estava falando de suplementação. Então, quando a suplementação é indicada, num caso dessa, para auxiliar na reprodução assistida, e como é que é feito e se existem alguns suplementos já específicos? Então, a suplementação é sempre indicada. Eu conversei com você por quê. A maioria dos nutrientes tem uma baixa de vitaminas, então na maior parte das vezes eu suplemento todos os meus pacientes. Até aquelas que não são da fertilidade, que não estão fazendo tratamento de fertilidade, mas resolveram engravidar. Eu sempre utilizo a suplementação. Quais suplementos? Aí você quer saber quais os tipos? Sim, quais seriam os tipos? A gente tem na literatura os estabelecidos. Ácido fólico, que você acabou de comentar, é estabelecido, né? Diminui a chance da criança ter alguma malformação. Lá no tubo neural, na parte neurológica, estabelecido. Eu lembro que, olha, quando eu pensei em engravidar de Bernardo há uns 10 anos atrás, porque eu também tentei, eu tenho ovários policísticos, então eu passei 1 ano tentando, não engravidei, induzi e aí engravidei com a indução. E eu comecei a tomar ácido fólico, pensei em engravidar, comecei com ácido fólico. 3 meses antes é o ideal. A gente não usa mais doses elevadas, como se usava antigamente. Tá vendo? Já mudou daquela época pra cá. Isso. Mas a gente já orienta a paciente que quer engravidar a iniciar o uso uns 3 meses antes da tentativa já deixar com o nível de ácido fólico bom.
Além disso, tem algumas outras vitaminas estabelecidas. Vitamina C, vitamina D, que hoje, né, daria pra gente falar horas de vitamina D. Como a gente está com baixa de vitamina D, cada hora eu converso com uma pessoa, eu também tenho baixa. A gente toma pouco sol, né? A gente utiliza protetor solar por causa de câncer, né, para evitar câncer de pele, acaba absorvendo menos. O horário da absorção da vitamina D é no horário crítico, que seria das 10 às 3 horas. Ninguém vai ficar expondo 10 minutos no sol. Então, e outros fatores que é a utilização mesmo muito grande de antioxidantes que o organismo está usando para se proteger dessas, né, do que a gente conversou agora, desses tóxicos ambientais. Então a gente acaba utilizando muito a vitamina D. Mas a gente usa muito para a mulher que quer engravidar, vitamina D, ômega 3 a gente também utiliza. Hoje em dia o pessoal da reprodução está muito evoluído nessa parte de orto, já utiliza a coenzima Q10, que é excelente, é um antioxidante. Que mostraram, tanto para homem quanto mulher, melhora o melhora sêmen. Muito o sêmen, melhora muito o folículo, né, ovariano. Tem o complexo B, que já é estabelecido, que é o famoso citoneurin, que a gente passa sempre para o homem, sempre, para melhorar a mobilidade do espermatozoide, a gente também utiliza na mulher. E tem as coisinhas que eu faço a mais. E lembrando que... individualizado, né? Isso, gente, era isso que eu ia colocar. Lembrando que você não vai sair que nem um louco para a farmácia e comprar tudo isso, que não é assim. Tem dose individualizada, tem a forma correta de tomar, porque às vezes você tem que tomar aquilo, mas tem que ser absorvido pelo organismo. Então... Se a gente for falar aqui, cada pessoa tem uma própria metabolização das drogas, suplementos. Então, todo mundo tem seu próprio arcabouço enzimático. Então, nunca é igual para um para outro. A gente sempre individualiza a dose. Deu certo para fulano, pode ser que não dê certo. Porque Agora minha amiga fez assim, deu certo. Agora tem as outras coisas que a gente que está na área, né, de nutrologia, que acaba estudando um pouquinho mais. E eu agora com a parceria de reprodução acabo ficando mais atenta, que a gente acaba colocando a mais para alguns pacientes. Alguns pacientes, principalmente os pacientes que têm endometriose, são pacientes especiais. A gente tem que ter um cuidado maior. Eu suplemento mais nesses pacientes. Maravilha. Faço mais eu coisas. tenho lido que tem dado resultados fantásticos, né? A suplementação com endometriose. Maravilha. Ficou na curiosidade de ver como é o processo da FIV, da fertilização in vitro? Vamos assistir um vídeo postado pelo Pedro Henrique Nascimento no canal dele do YouTube, para a gente matar essa curiosidade. Vamos lá. The technique of in vitro fertilization, or IVF, removes several eggs from the ovary for fertilization in the laboratory. After a few days, 1 or 2 of these fertilized eggs, which are now known as embryos, are returned to the uterus in the hope that they implant and become a pregnancy. Women having IVF are given special reproductive hormones to encourage several eggs to develop in the ovaries. Final maturation of the egg itself is induced by the administration of a further hormone. 36 hours later, fluid containing the eggs is drawn from the ovary with a needle. This is usually performed under light sedation in a short outpatient procedure, with the doctor using ultrasound to check proceedings. The eggs collected from the ovary are then mixed with a sample of the male partner's sperm, which has already been washed and concentrated. The eggs and sperm are left in an incubator set at 37 degrees for 24 hours, so that fertilization can take place. During this time, only one of the many sperm cells will penetrate the outer layer of the egg and achieve fertilization. Following fertilization, the cells divide and multiply and form an embryo. After 2 or 3 days, a healthy embryo will comprise around 8 cells. It is then transferred to the uterus by means of a thin, flexible tube, where it is left to implant and form a pregnancy. Olha só, ficou na dúvida, assim, lembrou assim, por que antigamente nasciam quadrigêmeos, trigêmeos, gêmeos, e hoje em dia isso reduziu? Quer saber o porquê? Não saia daí, quando voltar no próximo bloco você vai saber e matar essa curiosidade. Isso é Ponto de Vista. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje falando sobre reprodução assistida. Fomos para o intervalo, ficou uma pergunta no ar. Doutora Zuleika, por que hoje a gente vê menos quadrigêmeos, trigêmeos e tal? Houve alguma coisa aí na normatização da quantidade de embrião a ser colocado, não foi? Isso.
Hoje em dia, o que a gente, né, a sociedade preconiza, porque como eu disse, não tem lei, mas a gente vai pela sociedade, até 35 anos só colocar 2 embriões, de 35 a 40 você pode botar 3 e acima de 40 você pode colocar 4. Por quê? O porquê disso, né? Porque, claro, antes dos 35 a chance é maior de engravidar, então se você botar 3, como a gente colocava antigamente, a gente tinha maior número de trigêmeos. Hoje, cada vez menos. Eu acho que o último trigêmeos da gente já deve ter uns 8 anos, que era quando a gente botava 3 antes dos 35. Depois disso, até 35, a gente coloca 2. De 35 a 40, a gente pode botar 3, mas tudo depende da qualidade. Às vezes são 2 embriões lindos, blastocitos, você não vai botar mais que 2, você sabe que a chance é grande. Então, por que isso mudou? Porque a técnica foi melhorando, a gente tem uma chance maior de engravidar do que antes de sucesso, né? Quando começou a FIV, na primeira mulher, a chance era 1, 2%. Foi aumentando 5, 10, 15, 20. Hoje a gente tem 45% a 50%. E talvez também lá atrás, quando começou, não tinha essa associação tão grande das áreas, né? Que eu acho que isso que é importante, né, Ilona? Um tratamento esse tratamento multidisciplinar, né? Vocês estavam contando mesmo de, eu até brincou assim, eu queria um caso fácil, porque a gente só pega casos complicados. Mas dá aquele prazer, né? Conta o caso que estavam contando. Tinha uma pessoa que ela estava quase sem conseguir produzir óvulos, né? E através da suplementação e outros estímulos. Ela chegou pra gente, né, com a reserva ovariana baixa. Ela tinha uma reserva assim, como para a idade, ela estava com 38, ela engravidou já com 39, foi 1 ano de tratamento. Então, com 38, ela tinha muito menos do que se esperava para a idade dela. Então, quando eu contava os folículos antrais, ela tinha 3. É assustador. Assustador, 3. 3 antes de estimular e antes de aspirar. E quando fiz o exame, antes de fazer o AMH, que é o antimileriano, o FSH, já deu 20. 20 é praticamente quase menopausa. Quase menopausa. Se tiver 2 acima de 20, a gente já diz, a paciente já vai entrar na menopausa. E ela deu 1 assim, aí depois ela reduzia para 14, mas acima de 10 FSH já não é legal. E a dela sempre dava, acima de 15 já deu 20. Aí eu fiquei, vamos ver, vamos tentar, vou estimular. O AMH dela deu 0,3, péssimo também, que era correspondente a ter só 3 folículos. Só que aí eu disse o quê? Ela queria muito, aí sempre a primeira opção é estimular e ver, porque às vezes só precisa de um também, né? A gente nunca vai dizer. Viável, né? Um viável. Então, assim, tenta, não conseguindo, depois a gente fala de óvulo doado, mas a gente tenta. E o sêmen dele também era péssimo. Ele já veio do urologista. Complicado. E era a primeira vez que ia estar tentando engravidar, não era uma segunda gravidez, que geralmente é mais fácil. Mas aí, tudo bem, o sêmen dele, péssimo, é mais fácil numa FIV resolver, mesmo o sêmen péssimo. Só que, quando eu fiz a primeira vez, que aí ela só deu 2 óvulos. No primeiro, fertilizou, transferiu, não engravidou. Na verdade, depois do estímulo, 3 óvulos, dos 3 aspirados, só 2 fertilizaram, transferiu, não engravidou, sabia? Para a segunda fertilização, eu disse, agora a gente vai lançar a mão de fazer o tratamento multidisciplinar. Aí ela me Vá ligou. procurar, Iloa, me ajude aí, o que é que a gente pode fazer? Aí ela chegou com esse problema grande, né, do casal. A gente ficou, né, no tratamento em si. Primeiro a gente tem que ajustar a alimentação. Foi a primeira coisa que eu conversei com ela. Vamos fazer uma alimentação. E ela era magra, não é porque ela era gorda, tinha que emagrecer, não. não. O povo fica achando que é balela, tudo é alimentação. Mas gente, não tem outra coisa. É alimentação. Então, assim, era magrinha. Ela é fisioterapeuta, se cuida. Até ela fazia atividade física, não muito aeróbico como a gente pediu, mas a alimentação totalmente inadequada. Ela não tinha muito tempo, então ela abria mão dessas coisas, né? Salgadinho, aquela merendinha rápido, muito salgado, que ela não tinha muito tempo no trabalho. Então, ajustei logo a alimentação. Dieta sem glúten. Aí, se a gente for falar, é outra... Já é uma outra dica. Mas por causa do glúten extremamente inflamatório. Então, se você tem endometriose, a primeira coisa que você tem que pensar na sua vida é tirar o glúten. Cortar o glúten. Começa daí. Então, tirou o glúten, diminuiu alguns derivados de leite, por causa da lactose, que também é inflamatório. E aí, a gente começou a fazer uma alimentação rica em verdura, em fruta, em legume, em vitaminas. Por quanto período, Ilona? De verdade, um tratamento, o ideal são 3 meses de tratamento. 3 meses que seguindo depois... na linha. Indo na linha, mas a gente já nota a diferença a partir do 1 mês e meio, 2 meses. 2 meses a gente já nota que mudou algum padrão. O padrão de inflamação da paciente é outro. Até ela te fala.
estou mais disposta, tenho energia. Impressionante, né, gente? É impressionante. E ó, tem um dado interessantíssimo. Se você segue uma coisa, seja lá ela qual for, durante 21 dias, isso aí tende a virar hábito. Isso, que coisa linda. Não é? É. Então faz isso, tenta, vai um dia após o outro, ó. Depois você vai fazer, que não tá nem sentindo. O melhor eu vi isso, que o paciente quando volta, doutora, eu viajei, porém, lá, eu já mudei, lá eu não como mais o que eu comia antes. E doutora, não dói mais, porque já entrou no seu hábito, não vai sentindo falta. É mudança de vida. E aí o que aconteceu? Aí a gente também fez, que a gente faz, hoje a gente sabe que a vitamina D em uma dose maior, porque tem receptor no ovário, então ela fez uma dose maior. E também a testosterona bioidêntica, né? Não é injetável qualquer. Não é anabolizante. Não é anabolizante. Né? É a molécula. E é para a mulher. Para o homem é péssimo a testosterona, vai diminuir a produção. Mas na mulher, uma dose que já tem estudos mostrando, né? A gente faz transdérmico, ou até 3 ampolas injetáveis de bioidêntico, mas que dura uma semana no organismo, então a gente faz 3 ampolas e depois mantém o transdérmico. Ela me deu, na segunda aspiração, 7 óvulos. Olha que maravilha, que é isso, mais do que o dobro, né? É. Então, assim, foi uma festa. Foi Foi uma festa. E aí... As loucas dos óvulos. Ai, que alegria. Deus, e tudo uma festa. E aí, quando fertilizou, né? Isso a gente cuidou dele também. Ele estava com um urologista que fazia também as reposição, nutrição também. fazer antioxidante e tal. E aí ela conseguiu 6 embriões. Imagine, que resultado fantástico. 6 embriões. 6 embriões aptos. Dos 6 embriões, a gente transferiu 2. Ela queria 3 porque ela já tinha 38. Eu disse, não, você é mionzinha. Você não consegue, filha, não calma, vou arriscar. muita calma nessa hora. É a primeira vez. A barriga vai na frente de tudo. Ela, mas eu já transferi 2 da outra vez e não engravidei. Aí eu disse, não, vamos transferir 2. E o marido dela era filho gêmeo, e o pai também. Ou seja, tinha uma genética com probabilidade. Tinha. E aí vingou um embrião, o beta era de um embrião. Depois um se dividiu e ela tá grávida de gêmeos univitelinos. Ela se dividiu porque é história de genética. Cada história genética do marido. Incrível, E né? agora ela tá grávida de gêmeos, gente, que delícia. E os outros embriões, eles ficaram congelados? Fica congelado. Se ela quiser depois ter o terceiro, daqui a 2, 3 anos. Ela implanta. Ela implanta, se não espera 3 anos e define se vai doar para pesquisa, se vai... Aqui geralmente pode doar para outras pessoas, anônimo, mas é mais difícil. Na Bahia é mais difícil, o pessoal da cultura não permite. Fora, no país, é mais comum. Ou descartar, mas só depois de 3 anos. Vou trazer um assunto polêmico. Você já ouviu falar em inseminação artificial caseira? Eu tive uma paciente. Tem algumas mulheres que estão adotando isso. O que consiste? A pessoa coleta com uma seringa e com um recipiente o sêmen, né, do parceiro e tal, e introduz nela. Geralmente isso é feito em casa, em hotéis. E aí, qual é a opinião de vocês com relação a isso? Qual é o perigo disso, doutor? Eu tive uma paciente que veio porque ela ia fazer um método tradicional de inseminação com o banco de sêmen. E depois ela achou que ficou caro e ela entrou na internet e viu. O maravilhoso Google, a maravilhosa internet, YouTube. E ainda disse que tinha tem uma pessoa que tem vários vídeos que ensinam. Eu pesquisando, eu vi vários. Mas tinha mais do que isso que eu não sabia, que no Face tem um grupo de pessoas que se conhecem para doar o sêmen. Tipo assim, você conhece o outro não para namorar, mas para ser o pai. Eu disse, eu não acredito. Aí ela conheceu, assim, ele veio aqui, conheceu ela, e eu disse, então pronto, já que você achou, vamos inseminar, pega o sêmen dele. Porque aí qual é o problema? Quando a gente faz a inseminação mesmo, que ela arranja um namorado e queira inseminar para o processo ser mais rápido, né, não ficar esperando muito tempo, você faz todas as sorologias antes, para saber se o sêmen pode ter HIV, pode ter HTLV, pode ter várias doenças, hepatite B, que passa pelo sêmen e ela não sabe. E essa coisa caseira, ela não vai saber se tem ou não tem. Daqui a pouco ela está tendo um filho com problema que já nasce se ela contrair. Esse do grupo do Facebook é maluquice. É maluquice. Pois pega uma pessoa foi, que nunca viu. E o pior é que você não sabe, ela voltou grávida. Eu disse, eu não acredito, você fez isso, você não veio para inseminar lá. Eu não tive o dinheiro. Aí veio, só que depois de 4, 5 semanas não evoluiu, aí depois ela desistiu, aí disse que não ia fazer mais nada não. Mas imagine, aí eu fiz todas as sorologias depois, eu disse, você pediu os exames? Eu não tinha quem pedisse, nem o médico queria pedir, porque não aceitava isso.
E ela fez assinadores, mas depois eu pedi as sorologias e aí tem que pedir a cada 3 meses, né? Porque se Cada pode, viragem, tem a né? janela. E aí, graças a Deus. Mas aí eu disse, ó, na próxima se você quiser fazer, junte o dinheiro. A inseminação hoje é em torno de R$3.000, então Era isso que eu ia é perguntar. mais acessível. A inseminação ela é acessível Hoje em dia é em torno de R$3.000, Eu tenho já até com um dado que preparo tava do mais- sêmen e acompanhamento médico, medicação que não é cara porque a indução é com remédio via oral. Esse dado eu ia dar mais para frente, mas já que a gente puxou o assunto, eu vou antecipar. O seguinte, em dezembro de 2012, o Ministério da Saúde passou a oferecer o tratamento para infertilidade pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Os serviços oferecidos são indução da ovulação, coito programado, inseminação intrauterina, fertilização in vitro e injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Os tratamentos podem ser feitos através do SUS, dependendo apenas da disponibilidade de cada um deles em cada centro de saúde que faz. Só que qual é o problema e a dificuldade dos casais? A fila de espera. Então, e o tratamento só é feito na mulher até 40 anos de idade. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem fazer. Mas então, não indo pelo SUS, indo pelo particular, fica em torno de quanto? E aqui na realidade de Salvador, quantas clínicas fazem esse tipo de serviço? Na verdade, em Salvador, na Bahia, na verdade, né? Porque a Bahia inteira só tem em Salvador clínica. Tem a clínica que eu trabalho, que é a Clínica Gênese, que foi a pioneira no Norte e Nordeste, né? Depois veio aqui a Sinafert, foi a segunda clínica de Salvador, com o Dr. Joaquim. E a terceira clínica, que é o IVE, né? Que quem coordena é a Genevive. Onde eu trabalho, doutora Bela, doutora Bela Zauser, né, que foi a pioneira, foi com quem eu comecei, porque era a única clínica, na verdade, quando eu comecei que tinha. Então, na verdade, na Bahia inteira, apenas 3 clínicas. 3 clínicas, Nossa. E você olha aqui para o lado, Minas Gerais, vários interiores, só na capital mais de 8 clínicas e vários interiores tem também. Mas a nossa realidade, né, temos 3 clínicas, serviço público na Bahia não tem nenhum para alta complexidade, só tem baixo, que começou agora no Hospital da Mulher, mas é mais acompanhamento de ciclo, ultrassom seriada, ainda não estão fazendo alta complexidade, porque pelo custo, depende, né? o custo é muito alto, depende de um Inseminação, laboratório, ainda não. Ainda não. E porque o laboratório precisa Porque ter, é esses mais dados complicado. que eu trouxe foi nível Brasil. E aí, nível Brasil, a gente tem em São Paulo, mesmo assim, as clínicas são poucas, a Santa Casa mesmo não está consegue atender a demanda, né? Não consegue atender a demanda. E muita gente que está na fila, quando chega na sua vez, já está com 40, já sai da fila. É aquilo que a gente falou, e é limitado até 40 anos. É. Pois é, minha gente. A doutora falou, mas eu vou reforçar esse dado, que é o seguinte, que talvez você não saiba, que uma mulher, ela nasce em torno de 1 a 2 milhões de óvulos. Já na puberdade, esse número cai para 300 mil. E ao longo da vida, isso vai descendo. O que aconteceu então? Foi aí que a Luísa Corsi, que tem um canal no YouTube, com 29 anos, ela resolveu congelar os óvulos dela. Vamos saber por quê? Vamos ver. No começo desse ano, eu comecei a pensar sobre o congelamento dos óvulos, porque, bom, eu tô chegando perto dos 30, eu tava solteira, né, e tava priorizando a minha carreira, viajando muito e tal. E eu pensei, nossa, eu acho que seria uma boa opção, já que eu tenho essa opção, congelar meus óvulos. Então, eu fiz alguns exames tem um exame que chama reserva ovariana, que você mede alguns hormônios, tá? Níveis de hormônios. E o médico consegue mais ou menos, tá? Não é nada exato assim, mas dizer mais ou menos qual é a sua reserva de óvulos, né, dentro dos ovários. Então, se você tem muitos óvulos ou se você tem poucos óvulos. Eu fiz esse exame e o meu resultado deu assim, médio. Não foi, nossa, você tem um monte, nem nossa, tipo, tá super, né, tem muito pouco. Foi uma média pra minha idade, mas nada assim muito bom. Eu não tenho tantos óvulos assim, né, não dá pra esperar tanto. Então, com esse dado, eu pensei e decidi realmente congelar. Porque dizem não, né? Eu conversei com alguns médicos, tudo, e falaram que até os 30, até os 35, tá? Mas até os 30, os óvulos estão ainda melhores, mais jovens, melhores. Então é maior a chance de você conseguir óvulos bons, tá? E um maior número de óvulos. Então, doutora, é uma forma de você preservar sua fertilidade, o congelamento de óvulos? Na verdade, a gente chama preservação dos gametas. Não da Porque fertilidade. fertilidade não depende só do óvulo. Vai que você vai
espera 40, 41 e tem endometriose, vai uma doença ter no- outro problema inflamatório que não deixa endométrio, implantar. Então não é só congelar, é congelar no... E se cuidar. E se cuidar para conseguir implantar. Para conseguir depois Ter a condição ter a clínica, condição né? clínica O útero bom, de local ter. propício, né? É. Então, antes a gente falava em preservação da fertilidade, hoje a gente mudou para preservação dos gametas, né? Porque aí você não se compromete, até a clínica, né? Daqui a pouco você diz, mas você disse que se eu tivesse Você disse que eu ia 15 a ter 20 óvulos, óvulos, eu ia engravidar eu ia tranquilo. ter. É bem assim. Então, a gente hoje tem mais cuidado, mas existe uma tendência realmente. E o que ela falou é verdade. O que é que a gente, o próprio paciente hoje, com a globalização, ele tem acesso a isso. Então, ela pode chegar para a ginecologista e dizer, ó, está chegando perto dos 30, não tem perspectiva, quer continuar a vida. Hoje a mulher moderna, ela quer ficar independente, ela vai só pensar ter filho depois dos 30 ou 35. Mas a natureza foi feita para a mulher engravidar até os 30. Só que a gente está mudando isso, só que a gente tem que mudar e mudar também o corpo, tudo, para poder conseguir ter filho depois. Claro. Né? Então, ela precisa saber se a reserva dela tá boa ou não. Você vê que ela, antes dos 30, nem estava tão boa como se esperava. E ela Mediana. aproveitou, é mediana. Então, Quantas pessoas poderiam ter o diagnóstico antes de ter congelado. se cuidar antes, se preparar, né? Guardar os óvulos antes? Eu escuto muito, porque para mim chega no final da linha. Então, às vezes ela chega com 40 e fala, doutora, se minha ginecologista tivesse me atentado, tivesse me dito, se eu tivesse tido acesso à informação, eu tinha feito antes. E o ginecologista, é por isso que lá na clínica, na IDA, clínica só de ginecologia, eu continuo atendendo lá, eu adoro fazenda gineco, e porque tem esse contato. Então, as meninas me mandam para fazer a avaliação e eu sempre, todo ano eu dou uma aula para reforçar, ó, gente, todo ano, peça, além dos exames, ultrassom, exames de rotina, peça a reserva ovariana dela, é um ultrassom para contar os folículos, o exame de FSH estradiol e o AMH, o antimileriano, que hoje era R$500, hoje já está a R$100 e poucos, você consegue ver muito melhor. É o mais específico. Ele é contar os folículos atrás. Então, todo ano na sua rotina, faça isso se você ainda não tem filho e não quer tão cedo. Dica fantástica. A gente está chegando no finalzinho do programa, infelizmente, porque foi maravilhoso. Eu queria só para a gente poder concluir, assim, as chamadas tentantes, né? Que são aquelas mulheres que estão tentando engravidar. Qual seria a principal dica, doutora Zuleika, que você daria e depois, doutora Ilor? As que já estão tentando, né? Isso. Nunca desista do seu sonho, né? Eu me arrepio toda, porque eu amo ser mãe, né? Tenho 3. Tem 3, gente. E é isso, vale a pena. A gente já teve casos que a gente, pô, parece que é um milagre, como esse que a gente contou. Então existe, você não pode desistir, né? E depende mais da mulher mesmo, a mulher que corre atrás e que vai. Então tente, corra atrás, que vai chegar. E a maternidade se expressa, mesmo que ela passou dos 40, faliu os ovários, teve um câncer de mama, faliu os ovários com a quimioterapia, existem várias formas, você pode ter óvulo doado, você vai gestar, vai amamentar, né? Ou você adota. A maternidade é feita de várias formas, só não desista de ser mãe. Perfeito. Você, doutora Ilor, qual seria a dica que dá assim para a mulherada? Se cuide, se cuide, coma bem, se alimente direitinho, faça atividade física, se movimente. Se você tiver dúvida, procura seu médico. Qual é o médico da mulher? O ginecologista. Tira a dúvida, procura saber. Tem tratamento e eu concordo completamente com você. Não desista, não desista. Tá vendo aí? Não desista nunca. Um beijo e até o próximo ponto de vista. Tchau, tchau.